meus lindos! Pense na alegria danada. Apesar desse sol só de meio-dia, pense no calor danado que está aqui. Mas para apresentar com muito carinho para vocês essa nova propriedade, pessoal, que acabou de entrar para venda aqui no mercado. Essa casa possui 363 metros quadrados de área construída. Acabou de ficar pronta tem poucos dias, pessoal, e está encravada em um terreno com 450 metros quadrados. São 15 de frente por 30 de profundidade. Vale ressaltar que estamos onde? Na Cidade Alfa, aqui em Eusébio, que é município da região metropolitana de Fortaleza. Tem muita gente que chega por aqui agora e ainda não sabe onde é que fica o Eusébio. E aqui, pessoal, é onde você vai encontrar esses condomínios de casa, a exemplo do Alphaville que estamos aqui, que você vai poder construir sua casa personalizada do jeitinho que você gosta. E, gente, o que me chamou a atenção aqui nessa propriedade, primeiro, é a paleta de cores que foi utilizada aqui. Tons claros, que você sabe que já está na moda, né? Temos também elementos naturais, revestimento em lambri de madeira, ali no pavimento superior, como também aqui no teto da cobertura das vagas da garagem, elementos em tons escuros. Observe aqui toda essa lateral da casa, essa volumetria revestida em porcelanato, é o Oreo. Existem alguns que eles são similares, mas esse daqui ficou lindo de verdade. Olha só o tamanho das pedras, praticamente é 1,20 m por 1,20 m. Temos essa pele de vidro reflecta também, que vai atrair bastante iluminação natural para a área interna da propriedade. E o que se destaca é que essa propriedade ela já possui poço profundo. É muito importante você ter poço profundo em uma casa onde você vai ter muito jardim, paisagismo, né? Então você já não vai precisar utilizar a água do abastecimento da empresa Cagesse, que é aqui que faz o abastecimento de água aqui nas residências, e você tendo o poço profundo, você vai economizar e muito sim na irrigação do jardim da sua casa. Outro ponto também é que essa propriedade ela já possui energia solar, painéis solares instalados, então você não vai se preocupar com isso. E de todo modo, além dela ser automatizada, ela também já possui pontos para carregamento de veículos elétricos, então já tem toda uma predisposição, e dependendo do modelo de veículo que você adquira, você vai ter já uma tomada aqui, um ponto para carregar seu veículo em casa. Então imagine só, você com painéis de energia solar carregando o seu veículo através da energia solar. Então é uma economia sobrepondo outra economia, né? Muito interessante isso daí. Repare que a casa ela já possui projeto de iluminação, tanto aqui na fachada, estamos pela manhã ainda, né? Tá claro. Não sei se vocês conseguem ver como está sendo ressaltado aqui esses pontos de iluminação quente, como também no interior da propriedade. Mas vamos conhecer o interior do imóvel, né? Chegar aquele momento que eu tenho certeza que vocês estão aí aguardando. Deixa eu só colocar aqui a senha, pessoal. Eita, errei a senha, e agora? Vamos lá. Agora sim, deu certo, eu ratei um número, tu acredita? Vem aqui comigo, vamos conhecer aqui o interior da propriedade. Olha isso aqui, pessoal. A planta dessa propriedade ela já é diferente daqueles modelos que estamos acostumados, né? Onde você chega e já tem um vão livre, praticamente. Aqui não. Aqui a proposta dessa planta é separar os ambientes de fato para trazer o quê? Também um sentimento ainda de privacidade para dentro da casa. Mas Thales, como assim um sentimento de privacidade? É muito comum nestes condomínios a circulação de veículos e as pessoas que estão nesses veículos passarem admirando a fachada do imóvel, né? Etc. É normal, até a gente que trabalha no mercado imobiliário, a gente se depara com isso daí. Você gosta de ficar namorando os projetos das casas. E naturalmente acaba que você consegue visualizar, dependendo da pele de vidro, se está com cortina, se não está, se está com a porta aberta ou se não está, você visualiza todo o interior da propriedade. Então aqui passou alguém, ou se você quiser deixar a janela aberta, a pele de vidro maxiar aberta, não quiser deixar a cortina a todo momento fechada, quando alguém visualizar vai ver apenas a sala de estar e não toda a continuidade, a extensão da propriedade, percebe? E logo aqui no acesso nos deparamos com esse pé direito duplo, são 6 metros praticamente de altura, olha a imponência que fica. Já tem todo um projeto de iluminação também
E nada impede, caso você queira, de inserir uma luminária pendente aqui, né? Fica um ícone dentro da propriedade. Aqui é o ambiente da sala de estar, então imagine que no meu lado oposto aqui é onde vai ficar o painel de TV, né, etc. Aqui nessa área é para ficar o ambiente do sofá, né, fica nesse local. Então imagina aqui tapete, uma personalização, etc. Já já a gente comenta sobre a escada, né? Vocês já viram que ela é linda de verdade, todo esse projeto de iluminação. Quando a gente estiver subindo o pavimento superior, vocês vão conhecer. Aqui embaixo, pessoal, encontramos uma suíte, certo? Chegamos na cozinha. Olha a cozinha aqui. Existe um negócio desse, uma cozinha em ilha, integrada com o ambiente da área gourmet, que a gente vai conhecer já já. E somente nesse ambiente aqui, pessoal, temos uma área de aproximadamente 16, 15 metros quadrados. Mas olha só, aqui é o ambiente para você botar o cooktop, temos um ponto de gás aqui, você pode botar aqui uma tubulação, uma coifa, né? Para deixar mais funcional o ambiente da cozinha. E se vocês repararem, toda a bancada que foi inserida, tanto aqui quanto a pedra utilizada na ilha, é através do Super Nano branco, né? O Nano Glass branco. Olha aqui as torneiras, né? Olha como é legal essa daqui. O pessoal gosta de verdade porque você consegue manipular dependendo do que você está lavando, né? Do que você vai lavar aqui na cozinha. Aquecimento também nas torneiras é muito importante e não poderia faltar a ventilação cruzada e iluminação natural dentro da cozinha. Então todo esse ambiente aqui, pessoal, que está revestido em porcelanato, é para você inserir os armários, né? Personalizados. Então, Thales, eu não gostei da cozinha integrada. Existem soluções que você pode fechar. Você pode fechar aqui essa área, deixar um móvel projetado de marcenaria, espelhado, algo relacionado, e a cozinha ficar fechada. Mas a proposta de fato dessa daqui é você deixar ela integrada, onde você vai ter um visual para a sala de estar. Não é muito próximo, não é conectada com a sala de estar, mas você tem um visual e o visual aqui para a área gourmet, né? E falando em área gourmet, chegamos no que eu considero, pessoal, o coração da casa. Existe um negócio desse? Olha como ficou lindo. E logo aqui em destaque, o que é que chama a sua atenção? Tá aqui o paisagismo, piscina, área da churrasqueira, mas olhe a personalidade e a identidade desse teto. Todo lambrim em madeira, já está todo envernizado. E esses perfis em LED em formatos, né, que você está vendo aqui, traz um efeito muito bacana à noite também. Vocês conseguem ver aqui o ponto de iluminação, fica lindo de verdade, fica com a identidade, né? E essa composição de cores em tons escuros, tons claros no piso, tom cimentício aqui já, um grafite clarinho aqui nas paredes, as esquadrias, se vocês observarem também, com o alumínio em tons escuros. Então a casa, ela se comunica, ela tem uma identidade desde o início para a área aqui posterior. E olhem esse ambiente, gente. A metragem dele aqui está aproximadamente 3 metros de largura, 3 metros e pouquinho por 7, né, de comprimento. Então é um ambiente muito amplo para você colocar sofá, mesinha. Se você quiser ainda fazer uma outra bancada aqui em ilha, você pode fazer. Então vai depender muito do seu projeto de arquitetura. Bancada aqui já, esse granito aqui, esse aqui é o Via Láctea, pelo que eu estou visualizando. Muito bonito esse granito polido. Bastante espaço para colocar armários também, churrasqueira a carvão. Essa daqui, ó, já tem o duto ali que leva para o lado externo da casa também. O mesmo revestimento utilizado na fachada, esse porcelanato. E aqui é o cantinho que vai mexer no emocional de muita gente, viu? Porque aqui eu gosto de verdade. Olha só que piscina bem distribuída. A área do banho dela, 1,40 m de profundidade. Temos a área da hidromassagem, pessoal, a jacuzzi. Aqui tranquilamente atende 6 pessoas de forma muito confortável, né? E temos também o ambiente da prainha. E esse ambiente da prainha, olha só que curioso, ele, ao invés de ser uma prainha de fato, no sentido com conexão com a área profunda da piscina, aqui ficou dividida. Por quê? Aqui você também pode utilizar como piscina infantil. Olha que alegria para a família que tem crianças brincar aqui, a família que recepciona criança, brinca de forma muito tranquila e ainda mais segura, né? Outro detalhe também que é importante ressaltar é toda essa área daqui. Somente a piscina, pessoal, ela é composta por 25 metros quadrados. Observe a distribuição dela, né? Ficou muito interessante e não preencheu todo o espaço do quintal da casa. Que, por sinal, aqui essa área do quintal temos praticamente 6 metros
por 15. Olha só a extensão desse ambiente. Você pode ainda fazer muita coisa aqui, personalizar um outro ambiente, se quiser fazer um lounge aqui você consegue fazer. Então eu gostei de verdade. Outro ponto que vocês devem observar é o cuidado, né? O zelo nos detalhes da fachada posterior da casa. Textura que foi inserido, tons claros, tom cimentício, elementos naturais que você observar ali na varanda da suíte aqui do pavimento superior, na outra lá também encontramos, e esse projeto de iluminação com esses spots direcionados aqui para a área posterior, para o quintal da casa, né? Nesse ambiente, pessoal, já encontramos um lavabo, mas ele está meio bagunçado, que terminou agora a obra, né? E olha só como é que ele está bem funcional, é personalizar, inserir espelho, alguns armários se achar interessante. E aqui, pessoal, você já observa todo o quadro da piscina, né? Para você ligar a hidromassagem, ligar as lâmpadas, né? O RGB, etc. Olha só, vou ligar aqui, ó. Acabou de ser acionada a hidro. Olha como ficou legal. Bem prático. E isso eu considero ponto positivo. É uma coisa que é para ser comum, mas você não visualiza em todas as casas, que é o quê? Geralmente o pessoal aciona uma cascata, quando existe, a jacuzzi na casa de máquinas. Aqui fica a casa de máquina da piscina. Se você prestar atenção no áudio, a bomba é silenciosa, né? O maquinário é silencioso, tem uns que geram um ruído maior, né? Foi um investimento maior. Então imagine que aqui muitos projetos o pessoal coloca um interruptor da hidromassagem, de uma cascata, onde você tem que levantar a tampa, o desconforto, ligar e desligar. Aqui não, é feito um investimento maior e foi inserido um quadro e um projeto de alto padrão. De fato ele pede isso daí, então é ponto positivo para o imóvel. Outro detalhe também que chamou a atenção é a distribuição do terreno, né? Olha aqui, essa lateral temos pouco mais de 2 metros, pessoal. Olha o corredor verde que você tem aqui. Se você quiser fazer um evento, uma festa, botar umas mesinhas, um sofá de chuva e sol, fica lindo de verdade e gostoso. E para quem tem criança, gosta de brincar, correr, brincar um pouquinho, tem pet também, Ave Maria, nada melhor do que uma área dessa daqui. Outro detalhe também, já encontramos o chuveirão, né? Não poderia faltar, vocês sabem. E vamos prestar atenção, pessoal, alguns detalhes de acabamento. Olha aqui a borda de toda a piscina em granito, são peças com mais de 1 metro, né? Isso aí gera um acabamento muito melhor na extremidade da piscina. O revestimento dos pisos da casa é em porcelanato branco, nessa área molhada é o acetinado e lá dentro é o polido. E outro detalhe também é a soleira que foi utilizada. As soleiras aqui da casa foram inseridas pedras do nanoglass branco, né? Super nano branco. Olha a leveza que fica o ambiente. Vamos conhecer aqui um pouco mais da casa. O pessoal tem muita curiosidade também com relação à área de serviço e se tem quarto de funcionário. Aqui já chegamos na área de serviço. Olha só, aproximadamente 3 metros quadrados, né? Olha o maquinário dos painéis solares que tem instalados na casa. Esse corredor aqui você já vai ter acesso à área também do quintal da casa, como também a área frontal, né? É um corredor de serviço que pode ser utilizado. Chamamos de corredor de serviço, né? Na realidade. E aqui chegamos na suíte, onde é um quarto de funcionário completo, com aproximadamente 9 metros quadrados. Temos um banheiro também aqui, totalmente revestido em porcelanato, bancada em mármore travertino. Olha só que legal. E outro ponto também interessante é as grandes esquadrias que temos aqui. E gerando o quê? Boa ventilação, iluminação natural também. Então, ponto positivo para esse quarto de funcionário. E outro detalhe, apertando novamente na tecla, não sei se vocês perceberam quando eu falei lá na frente, a casa ela possui uma automação. Então você pode configurar no aplicativo, acionar as luzes da casa, né, fachada, tal. Você percebe também que já foram instalados aqui os interruptores para essa funcionalidade, né? Outro detalhe também, pessoal, é que temos uma suíte reversível aqui no pavimento inferior. Olha só, essa suíte ela tem aproximadamente 10 metros quadrados, é uma suíte pequena, uma suíte grande que você pode utilizar também como escritório, né? E o banheiro, pessoal, dessa suíte ele é reversível, né? Ele serve também à área comum da casa. Olha só, é um banheiro completo, já tem os blindex instalados, nicho com iluminação, bancada também foi utilizado nanoglass branco como nicho também e os ralos daqueles lineares, né? Muito legal. Vamos conhecer aqui o pavimento superior.
vocês têm essa curiosidade, são 3 suítes lá em cima, mas antes disso temos a escada, né? Percebe que a escada é sempre um cartão postal da casa? Olha só, um único lance, aí temos a base aqui da escada, também já com iluminação, tanto nessa área inferior de forma indireta, como também através dos balizadores, pessoal, que temos aqui. Olha só, a iluminação aqui nos degraus da escada, né? Isso aqui significa o quê? À noite, você quer deixar tudo apagado, pode deixar somente a escada acesa, é até um item de segurança, além da estética, porque à noite você passando degrau por degrau, sem iluminação, né, você tendo o balizador fica muito confortável e seguro também. Já foi inserido os vidros, 10 mm, torre em aço inox também, e mais uma vez apertando na tecla do projeto de iluminação. Aqui já foi inserido todo um perfil em LED e vamos conhecer aqui a primeira suíte, logo aqui à direita. Olha só, essa suíte aqui, pessoal, ela é bem ampla, né? Observe que ela já possui praticamente 16 metros quadrados. Olha que legal. São 4 metros por 3 e pouquinho. 4, 8, dá 3 e pouquinho, são praticamente 16 metros quadrados. Temos um closet. O closet aqui, por sua vez, já tem 5, 6 metros quadrados aproximadamente. E o banheiro também bem generoso, né? Olha só isso daqui, já com projeto de iluminação, blindex instalados, também revestimento em porcelanato, pedra em nanoglaze branco também, ficou muito legal. E outro ponto interessante que toda uma boa suíte merece uma varanda, né? E essa daqui você já tem uma senhora varanda com visual aqui para o condomínio. Olha só, o guarda-corpo vocês já observaram também em alumínio escuro. O peitoril aqui também foi utilizado nanoglaze branco, pessoal, ficou muito legal. Vidros reflecta também, que é o mesmo vidro que você está visualizando aqui nas esquadrias. E eu achei interessante, pessoal, são as colunas que traz essa volumetria, né, para a fachada da casa. Olha só como ficou legal. E com detalhe, já com os pontos para você instalar rede, né? Inserir a rede. São os armadores de rede que a gente chama. Às vezes eu falo pontos de rede, o pessoal acha que é ponto de internet que vai ter lá, tu acredita? Eita, a resenha grande. Vamos aqui conhecer a segunda suíte. Olha isso aqui. Vamos conhecer a segunda suíte aqui da casa. Essa daqui com aproximadamente 12 metros quadrados, é um pouquinho menor do que a outra, né? Também já com os interruptores para automação. Temos essa varanda aqui, ó. Olha só que varanda gostosa. Com visual para o quintal da casa. Uma varanda com aproximadamente 4 para 5 metros quadrados, dá para você colocar uns sofazinhos. E o que é agradável aqui também é você ter visual para o seu jardim, né? Olha só, vista para piscina, para hidro, você tem um visual confortável, dá para ver aqui também o condomínio. Naturalmente nesses terrenos no futuro vão construir casas também, mas é uma vista muito agradável que se tem daqui. Vamos conhecer aqui o ambiente do closet. Um pouquinho menor do que o outro, né? Mas dá para você inserir muito armário aqui também, e o banheiro, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento, pessoal. Mesmo revestimento nas paredes, as pedras utilizadas também, iluminação já instalada, ficou super funcional. Vamos conhecer agora a suíte de quem faz o Pix, né? Como eu costumo falar. Olha isso aqui. Vamos conhecer aqui. Eita, essa daqui é imensa, viu, pessoal? É somente essa área aqui, tem aproximadamente 15 para 17 metros quadrados, 16 metros quadrados. Olha como ela é generosa. Também com varanda, não poderia deixar de ter. Projeto de iluminação. E olha só a varanda. Ela também distribuída aqui na lateral. Essa daqui já é um pouquinho maior, apesar de ser mais estreita. Tem aproximadamente uns 5 metros quadrados. Olha que gostoso, né? Olha que sensação gostosa. O dia hoje tá bonito, rapaz, quente. Pensa no calor que tá hoje. Ainda bem que essa casa é ventilada, viu? Mas a temperatura aqui deve estar mais de 33, 34 graus aproximadamente hoje. Olha o tamanho desse closet, pessoal. Tem aproximadamente 9 metros quadrados. Dá para botar muita coisa aqui dentro, não dá? E o banheiro, olha o charme e o chamego que tiveram com o banheiro da suíte principal. Bancada com 2 pontos de água, metais dourados,
Observe também aqui os metais utilizados aqui no box, né, do banheiro. Olha como ficou interessante, né? Ficou super funcional e flui de forma muito tranquila. Tem uns boxes que você, ao abrir, ao fechar, ele fica travando, né? Esse aqui, ó, bem linear, super bem instalado. A ducha também que foi utilizada, da linha Premium da Deca, ficou bem interessante. E não é uma ducha apenas, né? São duas duchas, uma para cada integrante aqui da suíte principal. E meus lindos, mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Outra coisa, quer visitar essa casa, tá buscando imóvel aqui na região, quer vender seu imóvel conosco, tem um link aqui na descrição que você pode se cadastrar lá, preencher um formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você com o maior carinho. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!